Olá, eu sou a Maricléia Oliveira, faço parte da equipe de terapeutas e professores do TERA, Saúde e Ensino Terapêutico. E nesse mês da psicanálise, nós estamos todos envolvidos em trazer conteúdo psicanalítico para vocês, que são profissionais desta área ou ainda curiosos e desejantes de conhecimento sobre a psicanálise. O tema que eu queria propor hoje é o tema mãe e o quanto a mãe é presente no setting analítico, seja porque a própria paciente é mãe ou deseja ser ou não conseguiu ser, e isso se constitui num conteúdo interno denso, ou por conta dos seus conteúdos em relação à própria mãe. Então, a mãe, seja de pacientes homens, mulheres, jovens, idosos, a mãe, ela povoa o universo psicanalítico desde sempre. Freud fala muito sobre a nossa relação com a mãe, o quanto isso dentro do complexo de Édipo constitui muito do nosso comportamento, dos nossos traumas, de todos os nossos mecanismos e todas as nossas angústias, muitas delas estão relacionadas com a figura materna. Eu fiz uma enquete essa semana no Insta perguntando qual a maior descoberta que vocês já tenham feito em terapia. E aí uma pessoa ela respondeu, descobri que a culpa é sempre da mãe. A gente tem essa brincadeira, né, de que a culpa é sempre da mãe. E essas culpas elas aparecem em terapia, ainda que não seja verdadeira, ainda que a mãe de fato não seja culpada. A gente precisa se responsabilizar pelas nossas escolhas, entendendo que sim, a origem de determinadas questões nossas podem ter nascido da nossa relação com a mãe, mas que a partir do momento que a gente pode tomar as nossas próprias decisões, a gente pode ressignificar isso e ter uma outra compreensão desta relação. Mas falar um pouquinho com vocês sobre as mães e quem são essas mães que passam pelo meu consultório diariamente, que já passaram aí ao longo da minha carreira. Que mães são essas e que angústias elas trazem? Né? O papel de mãe, ele surge para mudar um pouco a maneira da mulher se enxergar no seu eu. A partir do momento que a mulher se torna mãe, algo dessa construção de self é modificada neste novo papel. Surgem aí, junto com a maternidade, questões de culpas, de desejo de acerto, de dificuldade de se compreender neste novo papel. A mulher, quando se torna mãe, muitos conteúdos trazidos em psicanálise, é a dificuldade que ela tem em permanecer no papel de esposa, de mulher. Então, muitas vezes, este novo papel de mãe rouba todos os instintos de mulher. Isso pode incluir a questão da sexualidade. Então, esta mulher passa a ser mãe e deixa de ser uma mulher sexuada para dedicar-se apenas aos filhos. Isso vai causar uma série de transtornos. Essa é uma questão muito frequente nas terapias. Outras questões estão ligadas ao desejo ou não de maternidade. Muitas mulheres trazem conteúdos bastante densos também sobre um desejo de maternidade que, por conta de idade, questões biológicas, ausência de um parceiro, enfim, trazem uma profunda frustração pela não possibilidade de maternidade. Outra questão refere-se às mães que de alguma forma têm histórico de uma relação muito conturbada com as próprias mães. E elas têm uma dificuldade em se construir nesse papel de mãe, não trazendo uma referência materna. É muito comum também que muitas mulheres não queiram ser mães, afastem-se deste papel de mãe, porque entendem que não tiveram uma experiência positiva com as suas mães e não conseguem se reconhecer como indivíduos que podem construir uma história diferente, que pode construir um tipo de maternidade, de relação com este filho diferente. Também é muito comum pessoas muito sobrecarregadas em compromissos de confusão de papéis. Mulheres que se põem no papel de mãe com os próprios maridos, que se põem no papel de mãe com a própria mãe, ou com os familiares, ou com os irmãos. E essa sobrecarga as afasta do papel real de mães.
né. Então é um elemento bastante presente, né, que quando elas têm a possibilidade de fato de exercer este papel, elas estão tão sobrecarregadas de papéis vividos inversamente, que elas não conseguem se enquadrar no real, papel de mãe. Uma outra questão bastante frequente em setting analítico é a questão de lidar com a síndrome do ninho vazio, né? Estas mães que não conseguiram desenvolver uma autonomia e uma individualidade pessoal e também munir o filho de condições para desenvolver a sua própria autonomia e liberdade, quando precisam quebrar este vínculo físico, elas se sentem sozinhas, abandonadas. Então essa é uma questão bastante presente também em consultório. Uma outra questão é a questão da mãe desnecessária. Ainda que o filho não tenha saído de casa, ainda que exista uma relação de dividir a casa, ou ainda que exista um vínculo bastante forte, a mãe, ela sentir-se desnecessária para as atividades domésticas, para as orientações, tem um peso muito grande, né? Acho que um bom exemplo disso, há uns dias atrás, eu falei para o meu filho, olha, vai chover, leva guarda-chuva, ou vai fazer frio, leva uma blusa, alguma coisa assim, e ele disse, não mãe, eu já consultei a previsão de tempo, não, tá tudo bem. E aí, neste momento, a gente vê, puxa, quantas funções que eram funções da mãe que hoje não são mais, que foram substituídas pela tecnologia, que foram substituídas por outros instrumentos. Então, a gente, como mãe, precisa estar preparada para ser a mãe desnecessária. A gente precisa compreender que o nosso vínculo com o filho de amor deveria estar acima do vínculo do serviço, né? A mãe, ela vem muito impregnada deste papel da função do servir, do cuidar, do aconselhamento. E acho que sempre uma boa condução para as questões das culpas maternais, das dificuldades em encontrar o caminho certo, será sempre pelo amor. O papel da mãe, e segundo o Winnicott dizia, é o do holding, é o do acolhimento afetivo. E numa segunda etapa, de apresentação para este filho da individualidade dele, que ele se reconheça como pessoa e que a mãe também se reconheça como pessoa. E depois levar esse filho a conhecer a realidade, a entender que além dele, além da mãe, existe um mundo, existem outras pessoas, existe um universo para ele se relacionar. E esta nossa compreensão diante das nossas questões com as nossas mães também precisam ser revisitadas, que a gente possa enxergar as nossas mães como indivíduos, como pessoas que erraram, e nos enxergar como indivíduos que temos a capacidade de olhar para isso, de concordar ou não e de conseguir nos manter numa postura de compreensão e de amor, mesmo diante da falha, compreendendo que muitas falhas talvez não tenham sido fatos, mas tenham sido frutos da nossa percepção, que talvez queríamos mais do que elas podiam nos oferecer. Ou ainda, olhar para essa mãe, dizer e entender que ela de fato não atendeu às minhas necessidades, que ela não conseguiu fazer isso e que tudo bem, eu posso olhar para isso, eu posso inclusive nem conseguir amá-la, mas eu não preciso sofrer com isso. Eu posso ter esse olhar claro diante da realidade e escolher o que eu quero fazer hoje, maduro, adulto, diante dessa minha relação materna. E nós, mulheres, nos compreendermos como mães de uma forma mais generosa conosco mesmas. Ontem também, de uma maneira muito interessante, eu disse em casa, eu preciso de ajuda nessa quarentena, essa casa está uma bagunça, eu preciso que vocês me ajudem. E aí o meu filho, talvez um psicanalistinha nato, me disse assim, não mãe, você não precisa de ajuda, você precisa se cobrar menos. Talvez ele disse isso porque ele não queria muito me ajudar, porém é muito real isso. Mães, que a gente se cobre menos, que nós sejamos mães suficientemente boas,
Não, nós não daremos conta de tudo aquilo que nós gostaríamos de dar. Nós não seremos competentes e capazes inteiramente de sermos mães perfeitas. Mas talvez se a gente conseguir olhar para esta relação de mãe e filho, entendermos as nossas limitações, nos cobrarmos menos, conversarmos com os nossos filhos, entendermos, perguntarmos as necessidades deles e falar abertamente sobre a nossa possibilidade de atendê-las ou não, encarar o nosso filho, como indivíduo, que a gente não precisa estar o tempo todo na responsabilidade de saber o que é melhor para eles, principalmente quando eles estiverem na idade adulta. Que como mães nós devemos sim ser responsáveis pelos nossos filhos, crianças, adolescentes, com um bom direcionamento, com um pulso firme, impondo limites, sim, mas sem tanto sofrimento, né? Porque a gente é capaz de fazer isso com menos angústia. Então, olhemos para as nossas mães, para a história delas, sabendo que nós podemos fazer escolhas diferentes das que elas fizeram, né? Vamos pedir ajuda, buscar acolhimento, porque nós mães também precisamos de holding, né? Acredito que ser mãe não é padecer no paraíso. Isso é uma frase que nos limita. Ser mãe é, acima de tudo, uma escolha de amor, que implica em coisas boas e em coisas desafiadoras, como qualquer outra escolha de vida. E como qualquer outro conteúdo e angústia terapêutica, o amor é sempre um bom caminho. O autoconhecimento, olhar para si, olhar para outro, entender as diferenças e conseguir um bom caminho de comunhão com o outro. A maternidade nos ensina a encontrarmos a nossa ânima, a nossa alma feminina, que é muito, muito imperfeita. Saibamos olhar as nossas imperfeições e fazer as pazes com elas. Um bom Dia das Mães para quem for mãe e um olhar mais leve sobre as nossas mães. Um abraço a todos.